Sentar-se. A palavra de Deus proclamada começa com a leitura do livro dos Números. Um nome engraçado para o livro dos Números. Por que o livro dos Números? Porque já bem mais da metade da caminhada do povo de Israel pelo Egito, já quase no final da caminhada, nasceram gerações e morreram gerações. Pessoas envelheceram e pessoas cresceram durante a caminhada no deserto, e era preciso fazer, portanto, o número dos que estavam agora chegando na caminhada final da saída do Egito para a terra prometida. Por isso é o livro dos Números. Nunca é demais saber, né? E este livro traz uma bênção maravilhosa, uma bênção que é uma ordem de Deus a Moisés. Fala a Moisés, quando abençoarem, fala a Arão, quando abençoarem os seus filhos, que a bênção seja assim: que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti, o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Uma bênção tão simples, mas que contém uma riqueza da graça de Deus imensa. Tem muita gente que pensa que esta é a bênção de São Francisco, mas é a bênção do livro dos Números. Nessa bênção temos alguns elementos tão bonitos e tão profundos. O Senhor te abençoe e te guarde, volte e brilhe para ti o seu olhar. É impossível voltar o olhar, o brilho do olhar, sem um sorriso. Um rosto brilhante de Deus quer que também o nosso rosto seja brilhante, feliz e alegre. Tomara que por todo esse ano de 2016 que começamos hoje, portanto, de fato, uma bênção que Deus nos concede a cada início do ano. No primeiro dia do ano, a igreja nos convida a olhar para a Mãe de Deus, Theotokos, Mãe de Deus. Por que Maria é a Mãe de Deus? Maria é a Mãe de Deus porque Deus tem mãe. Deus não é sozinho. Maria é Mãe de Deus porque Jesus é Deus. É tão simples assim, não é? Tem gente que fica batendo a cabeça para dizer que nós católicos somos errados porque que dizemos que Maria é Mãe de Deus. É só somar um mais um, né? Jesus não é Deus? Quem que é a mãe de Jesus? Logo, Maria é Mãe de Deus. E Deus que veio nessa terra através de uma mulher. A igreja nos convida a termos assim como é que eu posso dizer, essa bênção no início do ano. O primeiro passo que nós estamos dando hoje, no primeiro dia do ano, nós somos convidados a fazê-lo com Maria. E nos lembra talvez uma coisa que pode ser a síntese de toda esta celebração de hoje. Quando nós éramos crianças e queríamos atravessar, ir para algum lugar ou fazer alguma coisa, e a gente ficava inseguro, e também com medo, e preocupados. Lá quando nós éramos pequenininhos, e a gente pedia ajuda da mão da gente, segurava no vestido, na saia ou na mão da mão da gente, e ela nos ajudava a ir, ela nos conduzia, ela nos levava. É assim que nós devemos compreender essa festa de hoje. Nós, como crianças, também temos tantas expectativas para esse ano de 2016, talvez algumas preocupações, alguns de nós mais apreensivos, o país inteiro querendo dar um passo para sair por uma vida política e econômica melhor, e aqui nós somos convidados a ser como crianças de novo, dar a mão à mãe para que ela nos ajude a dar o primeiro passinho desse ano e caminhe conosco durante todo o ano. O primeiro passo é sempre bom quando é dado em direção à luz. Ela nos encoraja, portanto, nos motiva no início desse novo caminho. Hoje, nós olhamos para o Evangelho que é tão simples, mas também tão extraordinário. O Evangelho de hoje diz assim: tendo ouvido os pastores que na primeira cena contaram tudo que lhes fora dito. Os próprios anjos haviam dito aos pastores, e não é uma fábula qualquer. Os pastores, portanto, não podem se negar de contar aquilo que receberam
receberam do céu, a mensagem que receberam de Deus. Hoje, nesta primeira cena, nós ouvimos e vimos que Maria e José também escutaram da boca dos próprios pastores aquilo que Deus tinha sido dito por menino. Uma outra cena que retoma a primeira cena, colocando um contraste em relação entre algumas cenas, porque ainda são os pastores que não se cansam de glorificar a Deus por tudo aquilo que viram e ouviram. Sinceramente, nós precisamos acreditar que os pastores foram instruídos por um coro de anjos, aqueles anjos, porque caso contrário eles não teriam ficado assim tão entusiasmados. O entusiasmo que eles têm dentro de si é coisa do céu, é coisa de Deus. A outra cena nos faz lembrar quando a Maria guardava todos esses fatos e meditava sobre eles no seu coração. Aqui é preciso entender o que o anúncio dos pastores, o que eles contaram a Maria e José em forma de conversa. Será que eles contaram só coisas boas sobre o menino, sobre o futuro? Essa conversa entusiasmada faz com que Maria volte-se ao silêncio. E aqui é preciso aprender. No final do ano, no Réveillon, nós somos envoltos em muito barulho, fogo, festa, pomos e velas. Aqui nós somos lembrados por Maria. Ela mesma nos ensina como mãe. A mãe de Deus não demonstra nenhum sinal de euforia, de exaltação. Os pastores vêm saudar o seu menino, e Maria o que faz? Escuta tudo que eles dizem e guarda o silêncio do seu coração. Aliás, Maria fala muito pouco, quase nada na Bíblia, mas o seu silêncio é eloquente. O seu silêncio fala mais do que todas as palavras. Ela quer, parece nesta cena, ensinar a nós também a guardar mais silêncio, a fazer mais silêncio. Não é um silêncio só que não seja que não tenha palavra, mas um silêncio orante. Quem é capaz de guardar todas aquelas coisas do coração, talvez até as coisas que não compreende ou que não concorda, como o futuro do seu filho na cruz, por exemplo, é porque confia muito em Deus. Não é verdade? Coisas que a gente não questiona, não pergunta, não fica debatendo palavras, não faz de tudo para provar por A mais B, guarda no coração coisas boas e às vezes até coisa que nos fere. Isso é atitude mariana, atitude de quem confia em Deus. Quando há vontade de falar e gritar, calar. Quando há vontade de mostrar o contrário, silenciar. Na oração é a atitude mariana de quem confia plenamente em Deus. Olha o projeto desse ano para nós: silenciar mais, falar menos, guardar mais o coração, debater e discutir menos, guardar mais no coração, confiando em Deus. Assim como Maria, o silêncio exprime a salvação de Deus em que ela confia. O silêncio reparador. Depois os pastores são quase contagiados por um contraste. O simples menino que está ali indefeso, apesar da sua fragilidade, manifesta a glória de Deus nos céus. É por isso que eles glorificam a Deus, ficam maravilhados quando escutam o que agora brota do seu coração, cheios de alegria. Os pastores não voltaram para casa do mesmo jeito. É como quando a gente devia sair da igreja cada missa que a gente participa, cada vez que a gente lê a palavra de Deus, cada vez que a gente se coloca em oração. Os anjos são mencionados de novo no finalzinho do evangelho de hoje, a última cena, como que querendo dizer que não se está falando de um conto de fadas, não se está falando de uma fábula para crianças. Ao menino foi dado o nome de Jesus. Diz o evangelho assim: quando se completaram 8 dias para a circuncisão do menino, deram o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Jesus significa Salvador. Maria, darás a luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele será o Salvador. Jesus significa Salvador, o nome Jesus. Portanto, foi assim chamado.
quando cumpriram os dias. O Senhor, nascendo na condição humana, não transgride as leis da natureza, respeita todos os processos da natureza. Nasce uma mulher, está sujeito à lei, espera 8 dias para circuncidar o menino. Não precisava nada disso. Por que Deus, quando nasce Jesus, respeita também as leis humanas? Aqui tem um grande ensinamento para nós, que às vezes queremos que Deus force a barra, como a gente fala vulgarmente. A gente quer às vezes que Deus faça assim e tudo aconteça. Deus não age assim. Deus não faz mágica. O diabo é que faz mágica. Deus não transgride as leis da natureza. Jesus poderia muito bem ter transformado pedra em pão, mas não faz, porque pedra não vem de pão. Pão vem de outra origem, de plantio, de trigo, de chuva, de regar, de moer o trigo, de assar, de esperar a massa crescer, de colocar o fogo, de esquentar. Não vem assim pão, não vem de pedra. É aquelas frases que a gente diz às vezes: porque se Deus quisesse, Deus podia fazer assim e acabar com toda a fome no mundo, com toda a guerra, com todas as doenças, com tudo aquilo que é triste. Deus não transgride as leis da natureza. Aquilo que o ser humano faz tem consequências, porque Deus não faz mágica. Vai ter consequências de acordo com a ação. Para terminar, São Paulo nos vai dizer, resumindo em poucas linhas: quando se completou o tempo previsto, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei. Deus não transgride as leis da natureza, como diz. Deus enviou, Deus nos deu o Espírito do seu Filho, para que nós também sejamos filhos de Deus. Nós temos o Espírito do seu Filho Jesus. O Espírito de Jesus vem a nós com o batismo, porque é com o batismo que nós também nos tornamos filhos. Aquele que clama Abá, que significa Pai, e é a prova de que nós somos filhos de Deus, irmãos em Cristo, irmãos de Jesus, filhos da mesma mãe de Jesus. Portanto, não mais escravos, somos filhos. É preciso que cada um de nós tome posse dessa verdade, dessa promessa. E ali fala: se vocês são filhos, são também herdeiros. Herdeiros de quê? Da salvação, da vida divina. Somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo na redenção, da salvação, da vida divina. A palavra de São Paulo não deixa dúvida: e se és filho, és também herdeiros. Palavra que nós não podemos nunca mais esquecer. A Deus, nós somos filhos de Deus, irmãos de Cristo, e a nossa herança da parte de Deus, e é por isso que vale a pena ser fiel, é por isso que vale a pena se comportar como filho. Como é que a gente se comporta como filho, como filha? Veja como Jesus se comportou com relação ao Pai, com relação à sua própria mãe. Voltou para Nazaré, tudo era desobediente, e nós aprenderemos a ser filhos e não perderemos a herança, a salvação que vem de Deus, a vida divina, a alegria do rosto de Deus que brilha para nós. Feliz Ano Novo! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.